somente crer. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler São João, capítulo 4. São João, capítulo 4. Cremos que Deus nos dará graça para mais esta meditação, onde o Espírito pode nos alertar em alguma coisa necessária. São João 4, eu vou ler a partir do verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Amém. Pai Celestial, rogamos neste momento que o Senhor possa manifestar esta luz a cada um de nós, pois a pessoa que nos representa lá atrás é uma pessoa de má fama, mas uma pessoa que teve luz. Os grandes de boa fama não tiveram luz. Ajuda-nos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre tempo de trevas. Sempre o tempo de grandes trevas, Deus vem e manifesta. Quando houve trevas no tempo de Cristo, ali estava Cristo à luz. Mas o povo que estava sentado na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E agora, neste tempo final, Deus tem feito a mesma coisa. Tempo de grandes trevas. Caminhando nas eras da igreja, você vê luz na primeira era e depois vai decaindo. E a era vai escurecendo até chegar à era de trevas. Foi a grande trevas. Um tempo de grandes trevas. E Deus começou a trazer luz outra vez, através de Lutero, de Wesley, do movimento pentecostal. E quando chegou neste movimento pentecostal, que era Laodiceia, houve trevas outra vez. Foi o tempo que somente existia uma pequena fagulha de luz em Laodiceia, que eram os eleitos que saíram de Laodiceia e creram no profeta, nesse tempo final. Ali a era ficou toda em trevas outra vez. Tempo de grandes trevas. Agora é difícil você discernir uma coisa, aceitar certas coisas, porque tudo é trevas, você não enxerga. Como fazer uma escolha onde há trevas? A era, o tempo, é de grandes trevas. E como fazer uma escolha? Como ver algo? Se não tiver uma luz, você não verá nada. E esta sempre foi a luz, a palavra encarnada
no dia. Jesus era aquela luz naqueles dias, ele era a palavra encarnada daquele dia, a luz do mundo. E ele diz que nós também somos a luz do mundo. Então, ele queria encarnar em cada um de nós, isto é, viver em nós, atuar em nosso olhar, em nosso viver, em nosso falar, em nosso agir, é a maneira que Deus quer viver neste tempo. E é tempo de trevas. Como fazer-se uma escolha? No tempo de Jesus já havia fariseus, saduceus, essênios, herodianos. E como saber de uma luz naquele dia? Para poder escolher, para dizer, eu não quero ficar entre as trevas, eu quero ter uma luz. Mas aqueles que eram trevas naqueles dias, reclamavam que eles eram a luz. Eles pregavam que ele era a luz, porque o sacerdote era aquela pessoa que tinha vida limpa naqueles dias, e eles estavam anunciando a mensagem de Moisés. E agora Jesus chegou e pôs um fim naquilo que eles estavam fazendo. O sacrifício, Jesus chegou e tocou as ovelhas, os pombos, animais de sacrifício que eles usavam no templo. Jesus chegou e colocou tudo fora. Eles não estavam gostando daquilo. Que tipo de mensageiro é este? Que a nossa religião, para ele, é desrespeitada. Ele desrespeitou, colocando aquilo para fora e batendo nos adoradores. Ora, como pode ser ele um homem de Deus, quando ele estava surrando os adoradores, os grandes sacerdotes do dia? Você vê isso na Bíblia, Jesus com azorrague batendo naquele povo. Não era propriamente no povo dentro do templo, mas era os grandes, era os que ofereciam sacrifício para perdão daquele povo. Foi ali que Jesus chegou. Quando Jesus chega, sempre é assim. Ele vem aos ministros, ele vem aos sacerdotes. Os primeiros que apanham somos nós, porque ele vem a nós primeiro. Ele foi lá também. Ele bateu neles e não pôde dar luz para ninguém. Todos eles apanharam. E eles podiam dizer, esse homem não pode ser de Deus. Para começar, ele não aceitou o sacrifício que nós estamos fazendo. O sacerdote está aí para matar o cordeiro, matar o pombinho, fazer um sacrifício, uma oblação de sangue para perdão do pecado do povo. Agora esse homem chegou e colocou os animais tudo fora. Ele não pode ser de Deus. Ele está contrariando a lei de Moisés. Isto aqui é um grande trabalho, é o sangue que Deus respeita. E eles não sabiam que aquele sangue já tinha vencido o tempo. E Deus tinha outro sangue. Eles pensavam que era o sangue animal e prestavam culto a um sangue animal, quando Deus estava no sangue humano, que era o sangue de Deus, mas estava em um humano e não em um animal. Só o eleito pode descobrir isto. Deus chegou e foi mudando as coisas. Agora, antes ele tinha passado aqui por Samaria e mostrou para aquela mulher samaritana. Por que ele não falou? Nenhuma vez você vê Jesus chegar e conversar com os grandes sacerdotes e começar a mostrar as verdades para eles. Por quê? Eles nunca param para ouvir. Não é assim, eles não param para ouvir. O que Jesus recebia deles eram maus nomes. Olha, esse daí tem Beelzebul. Ele é o maioral dos demônios. Quando Jesus chegava naquela raça menor, pobre, que era conhecido por eles, plebe maldita, que era uma multidão maldita para eles, eles não podiam crer naquela multidão de Jesus. Para eles a multidão era maldita. Mas quando Jesus chegava naquela multidão, aquela multidão cria nele. Por que o sacerdote não pôde crer? Estava vivendo em um tempo de trevas que nem o sacerdote enxergava. Se o sacerdote enxergasse, ele podia olhar e dizer, olha,
Nós estamos esperando que Moisés falou que levantaria um dentre os irmãos, e este é o que regeria. Esse é o tempo, eu quero apresentar para vocês o Messias, Jesus Cristo, vem cá, vou apresentar. Não podia fazer isso. Deus, quando vem, ele vem um tempo de trevas, que somente o eleito o descobre e o aceita. Não é todo mundo. Por isso, você vê hoje a mesma coisa. Esta revelação que você tem, não vamos dizer apenas nós temos alcançado esta revelação dentro da mensagem. Não era só para nós, era para eles também. Aquilo que Jesus estava fazendo para a samaritana, não era para a samaritana, era para os judeus. Ele chegou ao ponto de falar para a samaritana de que a religião dela não estava certa. E ele chegou a dizer para ela que a religião verdadeira era do judaísmo. Eu quero te informar uma coisa hoje. Jesus veio para o que era seus, para os judeus, e os judeus, não o receberam. E naquele dia que eles não receberam, a religião verdadeira era dos judeus. Mas agora, nesses últimos dias, quando Deus veio em carne, a religião verdadeira não era dos judeus mais. Por quê? No Pentecostes, Deus já havia passado dali para os gentios. Porque ele foi rejeitado no Calvário e depois ele passou para os gentios, tirando um povo dentre os gentios para o seu nome. Então a religião verdadeira agora começava a ser anunciada entre os gentios. E era um privilégio do judeu. Jesus mesmo disse que o samaritano não tinha verdadeira religião, quem tinha era o judeu. Mas os judeus rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. E a mensagem foi pregada aos gentios. Eu te pergunto, fica para a sua meditação, eu nunca falei sobre isso, hoje que estou mexendo nisso um pouquinho, mas se naqueles dias a religião verdadeira era o judaísmo, os judeus rejeitaram, e a mensagem passou para os gentios, agora quem é que tem a religião verdadeira? É o gentio. Entende? Se você for procurar uma religião verdadeira entre os judeus, você não vai encontrar hoje, porque a religião verdadeira está entre os gentios, porque nesse tempo final, outra vez, Deus veio e manifestou numa carne profeta. Deus foi filho do homem outra vez aqui na terra. E ele estava provando para quem? Para judeus? Não. Há 2000 anos atrás ele provou para os judeus, para os demais e para até o samaritano. E diz, olha, a religião verdadeira é dos judeus. Mas agora, Deus veio em carne no entardecer, para provar para nós que a verdadeira religião é do gentio. Agora, qual gentio? Se vocês pudessem perceber que Jesus estava mostrando para o seu próprio povo, aquele povo que precisava crer que ele tinha a verdadeira religião. Ele veio com característica de um judeu e ele não era judeu. Ele não era filho de Maria, ele não era filho de José, ele era filho de Deus. Você não é salvo pelo filho de Maria, você não é salvo pelo filho de José, você é salvo pelo filho de Deus. Até a Maria, anunciada como mãe dele, que foi de criação somente, ela precisou do filho para ser salva. Se ela quis se encher do Filho, ela precisou ir ao Pentecoste e se encher do Filho. Porque era a mensagem do Espírito Santo naquele dia, que era o Filho de Deus. Aqui sim é que poderia encher a Maria, a Joana e encher os apóstolos e os demais que ali estavam presentes. Então, era a verdadeira religião, mas era uma religião que estava sendo anunciada pelo cabeça, por Cristo. E agora, esse povo rejeitou a Cristo e matou a Cristo, unindo suas forças com os romanos, judeus e romanos, pegaram e mataram, crucificaram a Cristo. E agora, no tempo final, Cristo vem e manifesta em carne outra vez. E a segunda crucificação do Senhor Jesus foi quando eles rejeitaram a revelação dos 7 selos. Deus estava em carne outra vez, para manifestar para os gentios e apresentar para os gentios que a verdadeira revelação, a verdadeira salvação,
Aquilo que pode arrebatar um povo não vem do judeu, vem agora dos gentios. A verdadeira religião agora era dos gentios, porque o povo era um povo gentio. Esse povo que vai entrar para formar a esposa de Cristo é um povo gentio. O cabeça, Cristo veio nele. Deus veio em um homem nesse dia, num gentio, que este gentio levou o nome de Deus. Estou falando de Jeová Jirê, parágrafo 100. William Branham diz: neste último dia, um gentio levará o seu nome. E o gentio que levou o nome de Deus foi William Marion Branham. Naqueles dias de João Batista, teve um que levou o nome de Deus, e esse foi Jesus Cristo. E ele era Deus em carne, era o Salvador, era o guia para o povo judeu. Por isso seu ministério de 3 anos e meio, aquele ministério foi para chamar os judeus, para receber o ministério messiânico, que Moisés havia profetizado em Deuteronômio capítulo 18, que isto viria a acontecer. Mas quando aconteceu, eles não aceitaram, não creram nele. Agora nós temos mensagem, nós temos Bíblia em Apocalipse capítulo 10, que neste dia final, outra vez Deus estaria descendo do céu, numa nuvem, e pisando no mar, que é entre gente, e pisando na terra, que era se materializando, se encarnando. E outra vez Deus foi rejeitado. E quando foi que isso aconteceu? Não foi na primeira e segunda etapa do irmão Branham, foi na terceira etapa. Foi quando Deus desceu do céu e se materializou no seu profeta. Se vocês notarem, isso está na Bíblia, Apocalipse 10, verso 1. O anjo forte descendo e pisando no mar, que é entre gente, e na terra, que era se tornando um homem. E o irmão Branham vem na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 101, e tradução da Voz de Deus, parágrafo 207, ele pergunta: vocês notaram quando aquele anjo, que era o 7º anjo, estava descendo e se materializando? Ele estava se encarnando, descendo e se materializando no profeta. Aquele 7º anjo era a teofania do profeta que desceu nele. Isto foi o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Isto não foi para judeu, agora é para gentio. Porque o trabalho para judeu e samaritano, Jesus realizou há 2000 anos atrás. Manifestou para eles, e eles não o aceitaram. Exceto aquela samaritana, alguns discípulos que receberam. Mas os judeus, pelo qual ele veio, eles não receberam. Ele prometeu, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele estaria aqui para revelar os mistérios. Nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, Deus estaria em carne outra vez. Isso tudo Deus cumpriu quando ele veio em carne no profeta William Marion Branham. Amém. Estamos apenas dando início aqui para que você veja como Deus manifesta num tempo de trevas. Tudo é trevas. Quando veio no tempo de Jesus, era trevas. Mas raiou a luz aos que estavam sentados a região e sombra da morte, a vida, a luz raiou para eles. E agora, nesse dia final, quando a era de Laodiceia escureceu, não pode ver o profeta. Você sabe que tem muita gente que não vê o William Branham como profeta, vê como evangelista. Isso é porque eles estão cegos. Eles não conseguem ver o profeta como o 7º selo, porque ele representava o 7º selo, assim como Paulo representou o 1º selo. Irmão Branham mostra isso também na sua mensagem, Senhores, este é o tempo, 204 a 206. Ele mostra estas coisas. Cada mensageiro representou um selo. E o William Branham era o representante do 7º selo. Vou deixar esses parágrafos tudo novamente, para que a pessoa que ouvir isto, ela possa se inteirar melhor. No 7º selo, o irmão Branham diz que aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo, e logo no 201, 202 do 7º selo, ele diz: e aquele anjo voou para mim.
Então, aquele anjo tinha o 7º selo, voou para William Branham. Quem é que tinha o 7º selo depois que o anjo voou para ele? Enquanto o anjo estava lá em cima, ele tinha o 7º selo. Mas quando o anjo voou para William Branham, quem tinha o 7º selo era William Branham. Porque aquele anjo estava materializado em William Branham. Cristo, Mistério de Deus Revelado, 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. Bom, essas coisas, você sabe que de toda forma faz bem. Mas é você ver o tipo de gente que vai crer. A religião verdadeira, voltamos nisso, nesse tempo de trevas. Qual a religião verdadeira? Naquele tempo Jesus veio e falou para a samaritana: vocês não têm a religião verdadeira. Mas meu pai, o Jacó, ele bebeu desse poço e os seus filhos também beberam, e nós estamos bebendo. És tu maior? Ele era maior. Ele era maior do que o pai Jacó. Ele era maior do que Salomão. Ele era maior do que Josué. Ele era maior do que Moisés. Ele era maior do que Isaías e assim por diante. Ele é o maior. E agora, nesse último dia, você vai ver, nós temos o homem que escreveu o Novo Testamento, e Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. Teve Paulo, os evangelistas, e mais alguns que escreveram algum livro, mas Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, e chegaria nesse dia final, e você poderia perguntar: és tu maior? Quem é maior nesse dia? O que o 7º anjo recebeu, o primeiro anjo não pôde receber. Porque Deus sempre está manifestado nesse dia, nesse tempo de grandes trevas. Deus vem e mostra quem é o maior. Passou a primeira era, até a 6ª era, não apareceu o maior sempre é Cristo. Cristo em quem? Cristo estava no 7º anjo. Este é o maior. Você vai encontrar, este é o maior. É a ele que foi dada a comissão de revelar 7 selos, 7 trovões, 7 eras, 7º selo. Ele era a manifestação do 7º selo encarnada. Estava ali. Ele era essa manifestação. E as pessoas não podiam ver isto nele. Mas no tempo de Jesus, eles não podiam ver também. A cegueira, as trevas era tamanha que eles não podiam ver que ali estava o Messias. Segunda leitura, aquela prostituta diz assim: a mulher tinha 6, passado por 5 maridos, estava vivendo com o 6º. Então, era uma mulher pervertida. Mas ela esperava. Nós sabemos que quando o Messias, que se chama o Cristo, vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele disse: eu sou que falo contigo. Mas ela sabia. Eu quero ver se há alguma prostituta no tempo de William Branham. Vamos olhar assim, a igreja que vivendo de uma forma errada, a igreja vivendo de uma forma errada, pudesse chegar em William Branham e dizer assim: nós sabemos que segundo Apocalipse 10, quando vier esse 7º anjo, ele fará estas coisas que tu estás fazendo. Será que tem alguém daquele dia, alguma igreja daquele dia, que podia ser considerado como aquela samaritana, como uma mulher de má fama, mas que pôde ver a luz de Deus naquele dia? Ou quem andou com o próprio profeta não pôde ver, e não pôde nem a samaritana o tipificar, o apontar? Porque ela viu aquilo. Será que tinha alguém no tempo de William Branham que podia olhar e ver: olha, o que tu fazes é o que o 7º anjo, quando ele vier, ele vai fazer isso que tu fazes. Então, só você não ouviria o que William Branham disse, não tinha jeito de ouvir, como Jesus disse. Porque Jesus diz: eu sou o que falo contigo. E se você conversasse com William Branham, ele não diria: sou eu esse 7º anjo. Ele não diria. O gentio tem uma revelação superior. Para os judeus, para o samaritano, ele tinha que dizer: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a porta.
Ele tinha que falar para eles, eu sou. Mas para nós, o gentio tem uma revelação superior. Porque você vai encontrar um romano tendo uma luz superior ao judaísmo. Que o judaísmo teria que Jesus colocar a mão na cabeça de cada um e abençoá-los e curá-los. Mas um centurião romano chegou com uma fé superior, e ele era centurião romano, era um gentio. Ele não podia ser nem atendido. Mas ele chegou, falou com Jesus, e diz, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Aquilo foi o importante. Aquilo era maior. O que o homem fez era maior do que os judeus. Jesus falou, eu não achei fé desse tamanho nem em Israel. Ele encontrou um gentio que tinha uma fé naquele dia superior ao próprio Israel. Porque diz, o Senhor põe a mão na cabeça dos judeus aí e os abençoa, mas na minha casa não precisa disso não. Porque eu já tenho experiência, e eu sou um soldado também. Eu falo para esse, vai, ele vai, eu falo para aquele, venha cá, ele vem. Então o Senhor pode fazer a mesma coisa. Eu reconheço que tu tens poder, que tu tens autoridade sobre a morte, sobre a doença, e o Senhor pode dizer que aquilo sai e vai sair agora, sem o Senhor chegar na minha casa. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Agora Jesus encontrou um homem, um gentio, que teve uma fé superior ao judaísmo. Deveria Deus encontrar em nós esse tipo de fé. Alguém que tem uma fé superior ao povo da mensagem. Precisa encontrar alguém que teve uma fé, porque o William Branham pregou uma mensagem que vai além do que a mensagem é pregada pelo povo. A fé que o William Branham pregou é fé de 7 trovões. E aquele centurião diz, o senhor não precisa nem ir na minha casa, manda uma palavra. E Jesus diz, vai, o teu criado vive. Não pensa que o homem duvidou e ficou por ali. Não, ele já voltou para casa. Diz, está tudo pronto, está tudo realizado. Porque se eu falo para um soldado, venha cá, ele vem. Se eu mando esse, faz isso, ele faz. Agora esse homem, eu reconheço que ele tem poder sobre a morte, sobre a doença. E ele já diz que o meu criado está vivo, então eu creio que está. E foi para casa. Antes de chegar em casa, alguém já veio encontrar com ele e diz, meu senhor, o fulano está bem. Ele foi curado, não tem mais nada. Aí ele inquiriu, que hora foi que isso aconteceu? Diz, tal hora, era a hora exata que ele marcou. Foi a hora que Jesus diz, vai. Naquela hora, o diabo da morte, da doença, saiu do criado daquele homem. Irmãos, aquela era uma fé tão grande que Jesus diz, eu não achei em Israel alguém que tivesse uma fé desta. E para poder trabalhar entre os gentios, Deus mesmo em carne, chamado Jesus Cristo, não pôde trabalhar. Ele trabalhou entre os judeus, mas ele diz, vou voltar nos últimos dias, aqueles dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, eu estarei na terra outra vez, e eu vou encontrar um homem que terá uma fé superior ao judaísmo. Ele encontrou William Branham. Que fé! William Branham veio e pregou fé perfeita, mas depois ele pregou fé de rapto. A fé de rapto é acima da fé perfeita. Você tem que saber disso. A fé de rapto, você tem a fé perfeita e vai para a fé de rapto. Você tem a fé normal, vai para a fé perfeita e chega à fé de rapto. Não tem jeito. Se você for um ignorante aqui, você será ignorante ali, e você morre e ressuscita ignorante. Mas se você tem fé aqui, você tem fé ali, você morre e ressuscita e ainda tem fé. Porque isso te acompanha, estas coisas te acompanham, porque você tem recebido uma mensagem que te dá fé. Agora tem hora que as pessoas dizem, mas eu não posso ser nem curado, eu não tenho tido fé suficiente para a cura divina. O irmão Branham mostrou que a fé dos 7 trovões, ela é superior à cura divina.
Você tem fé para a cura divina e pode não ter para arrebatamento. Você pode ter fé para arrebatamento e não ter o suficiente para a cura divina. Você pode ter essas coisas, isso está em você. Sabe por quê? Porque aquilo que você vela mais, trabalha mais, é aquilo que você alimenta mais. E tem hora que você alimenta mais a uma fé de rápido do que uma fé normal para a sua cura, para a sua libertação. O que você deve crer que Ele é o seu curador. Você não pode duvidar disso. Mas eu estou te dizendo que muitas vezes esta fé aqui é tão fraca que você começa a duvidar. Será que eu tenho fé de rápido? Não saiu nem a dor da cabeça a hora que eu orei. Será que eu tenho a fé de rápido? A fé de rápido é superior. Cada coisa em seu lugar. Você tem a fé de cura divina, mas pode não ter a de rápido. Diz o profeta no 1º selo 35. Ele diz: com a fé que temos agora, só dá para curar os enfermos. Precisamos de uma que nos arrebate. Então, ela é distinta, esta fé que arrebata, ela é distinta. Na verdade, você passou da fé natural, a fé perfeita, para a fé de arrebatamento. Você caminha sempre em fé, mas não é questão de não ter certas coisas que você tem pedido para o natural, que você não tem fé de rápido. Não, talvez você pode não ter aquilo no natural, mas tem para o espiritual. É o que você alimenta mais. Lembra daquilo? É aquilo a que você alimenta mais, é o cão que você alimenta mais. Então, se você alimenta a palavra, então mais da palavra você tem. E alimentar essa mensagem do que Deus revelou através do seu profeta nesse dia, você tem que ter uma eleição da qual aquela mulher teve a eleição nos dias de Jesus. Ela olhou e disse: vejo que és profeta. Nós olhamos no ministério de William Branham e diz: vejo que foi um profeta de Deus. Vejo que tu foste o 7º anjo. Vejo que tu foste o que revelaste a palavra. Vejo. Agora não é questão de você ficar duvidando, não, eu vejo isso. E não importa se a minha religião não dava conta, mas agora essa fé, ela é superior à fé que nós tivemos até hoje para servir a Deus. Tivemos uma fé para servir a Deus até hoje, uma fé abençoada, anunciando o batismo em nome de Jesus Cristo, que William Branham é profeta, anunciando que existe um só Deus, e com isso nós ficamos 30 anos. Agora é tempo de anunciar que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão, revelou os 7 selos. Isso daqui é uma fé superior. Esta é a fé de rápido que as pessoas não têm visto na mensagem. O povo tem visto na mensagem William Branham como evangelista, mas muitas vezes não viu William Branham como 7º selo. E quando você vê, você tem uma fé superior ao povo da mensagem. Não é o povo denominacional. Não, o povo denominacional, quando você creu no profeta, a sua fé foi superior a pentecostalismo. Agora, quando você crê nos 7 trovões revelados, nessa terceira puxada, que o último eleito entrou para revelar os selos, que o último eleito entrou e ali terminou a misericórdia, a intercessão, a era da graça, e entrou a era da revelação. Aquilo foi tudo. Esta que você tem, esta fé, isso é superior à fé que você teve por 30 anos. E em 30 anos você buscava: Senhor, estamos atrás de fé de rápido. Agora você encontrou, mas quando a fé de rápido foi pregada para você, te contrariou, te disse que a sua religião não era verdadeira. É assim. Mas foi para a Samaritana. Mas se o poço de Jacó, que dava água, se aquilo era uma mensagem que não era a verdadeira religião, você tem que saber, hoje, eu estou falando hoje, porque Jesus trouxe a mensagem para o hoje. Lá nos dias de Jacó, tudo bem, ele fez uma fonte, a fonte deu água para ele, para seus filhos, para seus animais. Esse é o poço de Jacó, onde vocês sempre buscam água, tudo bem, isso teve o seu tempo. Ele diz: agora a verdadeira religião é diferente, não é esse poço de Jacó.
Agora mudou. Quando você tem a verdadeira religião, olha, era diferente. A verdadeira religião no tempo de Cristo era diferente. Não é sangue de bodes, não é sangue de touros, não é sangue de pombinhos. Agora é sangue de Jesus Cristo, sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando termina as eras, que o sangue saiu do propiciatório, a misericórdia, o sangue, o cordeiro, saiu do propiciatório. Agora onde está a verdadeira religião? Estava no Monte Pôr do Sol, Deus descendo para materializar em seu profeta na revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Ali que estava a luz, mas no meio de um tempo de trevas. É o tempo que todo mundo diz, cuidado, a gente não enxerga bem. Está tudo em trevas e tem gente que não enxerga mesmo. Eu não estou vendo nada disso na Bíblia, eu não estou vendo nada disso na mensagem. O eleito diz, eu vejo que és profeta, eu vejo que essa mensagem é verdadeira. Não precisa ninguém falar, se alguém falar mal, isso nem te encosta. Porque você tem revelação que aquilo é verdade. Não estamos aqui para poder discutir uma religião verdadeira. Estamos dizendo que a religião verdadeira nesse dia final não é o judaísmo. Quem trouxe a religião verdadeira para nós agora foi William Branham, foi um gentil. Esta é a religião verdadeira. A religião verdadeira não era apenas a revelação da semente da serpente. Não é as 7 eras da igreja que o profeta pregou estas coisas, revelou estas coisas. Não. Agora é a terceira etapa, a religião verdadeira. É onde Deus manifestou, foi onde Deus desceu, materializado em seu profeta. Amém. Você sabe que eu não estou falando isso de mim mesmo. Você encontra isso na Bíblia, você encontra na mensagem do profeta. Estas coisas aconteceram. Esse anjo materializou, Deus desceu aqui entre nós, Deus veio em carne humana para provar que o 7º selo estava andando nas ruas de Jeffersonville, no entardecer, e foi revelado, e à meia-noite, na revelação dos selos, ele diz, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Olha o esposo estava no 7º selo. O 7º selo, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Aí vem o esposo. Alguém fica esperando o esposo descer do céu e chegar na terra? Não, o esposo é a palavra revelada que veio no profeta. Amém? É a palavra revelada que veio no profeta. É a forma de Deus trabalhar. Nós hoje trabalhamos como esposo e esposa de uma forma sexual. Deus é da forma revelada. Entende? Deus é uma forma revelada. Como que você encontra agora o seu marido? Cristo é seu cabeça. Deus é seu cabeça. E Deus é seu cabeça em Cristo. E Cristo veio num homem nessa terra para provar que ele era o cabeça nesses dias. A religião verdadeira. Toda religião fora de William Marion Branham é falsa. Toda revelação fora da revelação que deu William Marion Branham é falsa. Toda a luz que o povo tinha, mesmo nos dias de Jesus, eles tinham luz de Moisés, eles tinham luz de todos os demais profetas, aquela luz não era verdadeira. Ele conversou com os judeus e falou para os judeus, o verdadeiro pão. Mas Moisés nos deu pão. Lá no deserto, ele tratou de nossos pais com o pão do céu. Jesus entrou logo e diz, o verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem deu, é meu pai quem dá. Irmãos, o verdadeiro pão do céu, era Moisés, não, é meu pai quem dá. Então eles deviam saber, não era a religião que veio de Moisés apenas, vocês ficam falando daquilo, aquilo virou tradição, e Deus agora estava ali em pé diante deles, e eles não perceberam. A verdadeira religião, o verdadeiro pão, hoje vamos dizer assim, mas o verdadeiro evangelho, eu não me movo dele, porque o verdadeiro evangelho foi o que Pedro pregou, o que Paulo pregou, e é tudo verdade.
Só que nós temos que ver que aquele verdadeiro evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, teria que ser revelado agora pelo sétimo anjo. E se você não recebe a mensagem do sétimo anjo, você não entende o evangelho que eles pregaram, porque eles pregaram um evangelho e aquele evangelho veio apenas em sombra. Teria que ser revelado. João pregou o Apocalipse em sombra, tinha que ser revelado. Agora veio a revelação daqueles dias. Amém? Então, bom, eu não posso nem prolongar mais aqui, meu horário já está estourado. Mas o irmão Brana diz no Desvelar de Deus, ele diz assim, ele diz: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele estava falando com Natanael. Com pouca coisa a pessoa recebe a revelação. Mas lá estavam aqueles de pé que diziam: ele é Beelzebu, vê. O que foi que ele fez? Abriu os olhos de uns e cegou outros. Que disse o sacerdote? Ora, aquele é Beelzebu. A mulherzinha disse: eu sei que o Messias virá. Uma mulherzinha que diz: eu sei que o sétimo anjo viria. Ele não vai vir mais. Não tem esse negócio que o sétimo anjo vai vir agora. Não, já veio. Já veio. Não tem esse negócio que Elias virá. Não, já veio. O Elias que virá agora é para judeu, não é para nós mais. Temos que entender a revelação. Escuta, qual é o chamado de o ungido? Veio, o ungido virá. Nós não temos tido profetas. Aquela mulherzinha sabia. Por 400 anos, desde Malaquias até João Batista, não temos tido profetas. Mas esse Messias virá conversando ali com Jesus. A palestra. Foi muito bonito aquilo. Você deve ser um profeta. Ela falando com Jesus. Mas o ungido virá. Estamos esperando por ele. Eles são os últimos dias dos judeus. Estes são os últimos dias dos judeus. Está falando aqueles dias. Com a mulherzinha. São os últimos dias. Agora você tem que entender. Estes são os últimos dias dos gentios. O Filho do Homem tinha que vir. E ele já veio. Eu posso identificar como aquela prostituta identificou. Você pode identificar mais do que os teólogos, não só das igrejas pentecostais e nominais, mas teólogos de dentro da mensagem. Você pode testificar que ele já veio. Esse Elias já veio. Esse Filho do Homem já veio. Já cumpriu sua palavra, disse: estes são os últimos dias, vem. Ambos samaritanos e judeus estavam esperando pelo Messias, e agora só os gentios estavam esperando pelo sétimo anjo. Não tem judeu esperando por sétimo anjo, os judeus estão esperando pelas trombetas. Mas nós estávamos esperando por Cristo, mas Cristo tinha que vir num anjo e nós nem sabíamos disso. Que primeiro ele tinha que vir como Filho do Homem, para depois preparar nós para o arrebatamento. Nós nem sabíamos, mas chega uma hora: eu estou esperando, algo vai acontecer, e já aconteceu. Amém? Vem, ambos samaritanos e judeus estavam esperando pelo Messias. Vem, disse: esse é o tempo para ele aparecer. Sabemos que quando ele vier, ele fará estas coisas. Eu queria só afirmar nisso. Olha, a gente sabe, a mulher diz: eu sei, quando ele vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Tu conversaste comigo um pouquinho, já falou que eu não, o marido que eu tenho não é meu, que eu já tive 5, agora o 6º também, e não é meu. Como tu sabe dessas coisas? Quando o Messias vier, vai fazer isso daí. Ele diz: eu sou que falo contigo. Ele nos dirá essas coisas. Ele disse: eu sou. Agora a mesma coisa aqui, você vai conversar com a própria Bíblia. Meu Deus, mas essa Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, os 7 trovões soariam, seriam revelados. E você não pode escutar o William Branham dizer: eu sou o sétimo anjo. É você quem tem que dizer. É você quem tem que dizer: ele foi esse sétimo anjo, porque eu já vi estas coisas reveladas. Ninguém pregou 7 selos senão o William Marion Branham. Pregar por revelação, 7 selos revelados. E deixou o 7º como o mistério do dia, porque era o mistério da vinda, e aquilo tinha que ser revelado para sua esposa eleita, mas para ninguém. E foi revelado para nós. Amém? Para mim encerrar, 227, o desvelar de Deus. Os olhos dela estavam abertos e os dos sacerdotes estavam cegos. É isto que o Evangelho sempre faz. Ele abre os olhos de alguns, revela a verdade para alguns, enquanto cega outros. Tem um significado duplo.
Quando você prega o evangelho, está abrindo os olhos de uns e fechando os olhos de outros. Você está fazendo um glorificar e alegrar, e o outro está se enervando e agitando. É o evangelho que faz isto. Esse evangelho mexe. Ele traz esta luz para o eleito e logo cega o não eleito. Tem um significado duplo. Alguns podem olhar diretamente para o sol e ficarem cegos. Outros podem caminhar na luz. Esta é a diferença. Você caminha na luz, então aí que você tem vida e pode dizer: vejo que és profeta. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Eu sei que o sétimo anjo, ele revelaria a palavra. Então, tu, homem de Deus, William Marion Branham, foste isto. Foste o sétimo anjo que revelou a palavra. Eu tenho o sétimo selo revelado. O sétimo selo estava revelado em carne. Eles querem o sétimo selo revelado em palavra. O sétimo selo estava revelado em carne. Você vai ler a própria mensagem do profeta 168 do sétimo selo. Você vai ver isso. Ele estava revelado em carne. E aquela revelação estava passando em silêncio no meio do povo, não percebia. Ele dizia: vocês podem ver Deus em pé entre vocês? Ninguém podia ver. Deus estava em pé, mas estava nele. Deus estava em pé, mas estava no profeta do dia. Agora você pode ver Deus em pé em você? Deus falar através dos seus lábios, olhar através dos seus olhos? Amém. Senhor, obrigado por esta oportunidade de poder ver estas coisas que o Senhor prometeu para esse dia final. Enquanto grandes trevas, um tempo de grandes trevas, Senhor, tempo de trevas que tem atingido o povo, tem esse tempo de luz da revelação dos 7 trovões dentro do 7 selo, que é a luz maior. Enquanto cega uns da mensagem, abre os olhos de outros. Estamos agradecidos por isto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem.